no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os olhares de milhões de brasileiros estão voltados nesta quinta-feira ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que começa a julgar uma ação movida pelo PDT com pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A abertura da sessão às 9 horas tem a leitura do voto do relator do processo, que é o ministro Benedito Gonçalves. O relatório tem quase 500 páginas. Após a longa apresentação desse parecer, será iniciada a votação. Se algum ministro pedir vistas para uma leitura mais aprofundada da denúncia, o julgamento será suspenso. Caso condenado, o ex-presidente Jair Bolsonaro perderá os direitos políticos e ficará inelegível por 8 anos. O PDT pede a punição de Bolsonaro por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante o período da campanha eleitoral em 2022. Entre os 7 ministros que irão fazer o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro está um cearense, o ministro Raul Filho, jornalista Beto Almeida, ministro Raul Araújo Filho, que foi desembargador no estado do Ceará e hoje é um dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. 7 homens que irão definir nas próximas horas ou nos próximos dias o destino político e eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se condenado, 8 anos, Bolsonaro fica inelegível, não poderá participar como candidato das eleições de 2026, que é o grande sonho e o grande plano do Partido Liberal. As expectativas, jornalista Beto Almeida, são voltadas sim para esse que é um dos principais fatos da agenda política desta semana e, quem sabe, deste ano de 2023. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, esse processo é, sim, um dos fatos políticos mais aguardados da semana, é importante, que vai ter início hoje, mas pode ter certeza, ele não será concluído esta semana não, porque o TSE reservou nada menos do que 3 sessões, Luzenor, para analisar o caso. Além desta quinta, ainda vai ter as sessões da próxima terça-feira, que é 27 de junho, e da quinta-feira, 29 de junho. Então você imagina quanto que isso vai mobilizar e render manchetes e render coberturas. O ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, hoje não vai estar em Brasília para acompanhar esses momentos. Vai estar lá num outro evento no Rio Grande do Sul. Mas é um rito, né, o julgamento desse processo. Começa pela análise da leitura do relatório do corregedor, o ministro Benedito Gonçalves. Só aí, Luzenor, nesse documento, desse relator, do relatório dele, tem 40 páginas, imagine, 40 páginas para serem lidas. Aí em seguida vem o advogado do PDT, que é o partido, que é o autor da ação, vai se manifestar aí por mais 15 minutos. Depois vem a defesa de Bolsonaro e Braga Neto, que é o candidato dele a vice-presidente na época, né, que terão 30 minutos para apresentar os argumentos. Depois vem o Ministério Público Eleitoral, para apresentar o seu parecer. Aí o voto do relator virá na sequência. E só o voto do relator deverá ter mais de 300 páginas. Então, é um movimento político que vai render muitas manchetes, vai render muito suspense e, claro, tudo isso baseado nessa ação de investigação judicial eleitoral que o PDT deu entrada, questionando o mote que pegou essa ação, é exatamente aquela reunião que o ex-presidente Bolsonaro fez em julho do ano passado, está fazendo um ano agora, onde ele reuniu embaixadores em Brasília nesse evento para questionar a lisura das eleições. Ele colocou exatamente em questionamento a lisura das eleições e usou os veículos de comunicação oficiais para isso. Então foi a partir desse momento que o presidente Bolsonaro enfrenta esta inelegibilidade, ou a possibilidade de inelegibilidade por 8 anos. Significa dizer que até 2031, não é isso? 2031, ele corre o risco de se tornar São 7 horas e 23 minutos, eu estou contando o tempo aqui, Beto, porque pelas projeções, Bolsonaro poderá disputar, caso seja inelegível, a eleição de 2023. 2024, 1 ano, 2025, 2 anos, 2026, 3 anos, 2027, 4 anos, 2028, 5 anos, 2029, 6 anos,
2030, 7 anos. Ou seja, poderá ficar inelegível. 2000 até 2031. Mas se a condenação, Beto, for contada a partir do depende de quando cometimento contar. da Isso. infração, talvez mude o cenário. Mas o certo, Beto Almeida, é que a análise se baseia nessas duas vertentes. Uma, a possibilidade de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso ele seja condenado, o PL terá que buscar novos rumos e até mesmo construir uma nova alternativa para disputar as eleições de 2026, eleição presidencial. E nós estamos falando com tanta antecedência sobre esse assunto porque o PL é um dos poucos partidos bem preparados para as eleições de 2024 e 2026, porque o fundo eleitoral, com 99 deputados federais, permite ao partido fazer planos a curto, médio e longo prazo. A preços de hoje, o PL teria um fundo eleitoral estimado em pelo menos 1 bilhão e 400 milhões de reais. E isso muda completamente, o cenário, né, da disputa eleitoral presidencial principalmente. Por isso, entre outros argumentos, por exemplo, o PL diz que a reunião da qual o PDT questionou, a reunião com os embaixadores, o PL diz que foi um ato de governo e por isso não deve ser enquadrado como abuso de poder político ou mesmo uso indevido dos meios de comunicação. Defende, inclusive, o arquivamento do processo sem a análise do mérito. E o ex-presidente Bolsonaro até já se manifestou ontem, por exemplo, e disse que espera que o TSE tenha a mesma conduta e julgamento quando fez a mesma análise em relação ao pedido de inelegibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff.